Nós queremos meditar nos valores. É interessante que valores são tudo aquilo que move a nossa vida. Valores são coisas que elas vêm desde a nossa educação, vêm desde a família. Valores são aquilo que nós adquirimos, ao longo dos anos. Valores vêm. Você pode ter valores centrais como a família, como o casamento, como seus filhos, como trabalho, como honestidade, como uma vida íntegra, enfim, valores. Mas baseado hoje na palavra do Senhor, eu escolhi um texto em que nós estaremos meditando em 3 valores que podem transformar as nossas vidas a partir do momento em que eu aceito esses valores, que eu tento encarnar esses valores, e eu peço a Deus, Senhor, eu acredito nesses valores. Todos os valores que nós temos, que nós aprendemos, a parte educacional, familiar, tudo isso é muito bom, mas tem valores que são meramente culturais, e eles trazem benefícios culturais, e são valores que regem a nossa sociedade, mas eles não geram uma transformação. E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, e deixe a palavra aberta, se você tiver como fazer algumas anotações também, se você tiver como anotar no seu celular, ou a caneta, ou pega um pedaço de papel, porque com certeza, depois você vai rever essas anotações, e Deus vai falar de novo, voltar a falar de novo com você. Eu tenho o hábito de, toda mensagem que eu ouço, eu já vou anotando, vou escrevendo, e às vezes Deus usa aquilo ali para eu pregar uma outra oportunidade, eu aconselhar alguém, eu falar com alguém sobre aqueles princípios que eu aprendi. E essa mensagem de hoje, ela é fruto de uma devocional que eu tive. E eu, meditando na palavra do Senhor de manhãzinha, eu falei, Senhor, que valores nós temos aqui na palavra do Senhor, que valores tremendo, e se a pessoa pegasse esses valores, a vida seria transformada, a família seria melhor, essa pessoa seria um melhor patrão, um melhor empregado, nós viveríamos numa sociedade mais justa, mais igualitária, mais sensata, enfim, é tudo que nós precisamos, amados, nós encontramos na palavra de Deus. Então nós vamos ler dos versículos 9 ao versículo 2 do capítulo 1 de Colossenses, e diz assim, apóstolo Paulo: por esta razão também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis em pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno no Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Deus, ao Pai, que nos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Nesse texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, nós encontramos 3 grandes valores que certamente irão transformar as nossas vidas. Paulo estava na prisão e ele não conhecia Colossenses. E o pastor William estava orando aqui, intercedendo por pessoas que ele não conhecia. E às vezes nós intercedemos por pessoas que nós não conhecemos. E a compaixão nos faz sentir as necessidades dessas pessoas. A intercessão faz a gente aproximar diante de Deus por aquelas pessoas que nós estamos pedindo, e às vezes nós nem a conhecemos. E nós pedimos por salvação, nós pedimos por transformação, nós pedimos por libertação, por cura. E às vezes de forma que o Espírito Santo nos leva até se quebrantar por pessoas que nós nem conhecemos. E o apóstolo Paulo aqui está dizendo o seguinte, que a oração é a base de qualquer tipo de transformação,
Se a gente não ora, se a gente não intercede, o Espírito Santo não intercede ao Pai, ele não leva aquilo. Como é que ele vai levar se a gente não pede, se a gente não coloca as nossas vidas diante de Deus? Nesse momento, o apóstolo Paulo intercede pelos irmãos, pedindo a Deus por 3 áreas bem específicas. Áreas essas que tornaram valores, não somente para o apóstolo Paulo, mas para aquela igreja que estava ali em Colossos. E o apóstolo Paulo ora para que você e eu pudéssemos estar cheios, e ele usa a palavra completo. Ele fala assim, que vocês sejam, que transbordem em pleno conhecimento. E essa palavra de pleno, ela vem do plerol, pleronote, que significa que nós possamos estar completos, completamente cheios. Aí ele vai falar cheios do quê? Ele fala que vocês transbordeis no pleno conhecimento, sabedoria e entendimento. São coisas que são correlacionadas com a ação direta do Espírito Santo através da palavra. Uma coisa é uma pessoa ser dotada de inteligência, outra coisa é a sabedoria. E quando nós éramos missionários na Bolívia, eu encontrei um senhor que tinha entre 90 a 100 anos, era bem idoso esse senhor. E ele quase não poderia enxergar. Ele lia a Bíblia com uma lupa enorme. E aquele homem me passava uma sensação tão gostosa de uma dependência do Senhor. E eu parava para conversar com ele, e aquele homem era dotado de sabedoria. Sabe, amados, a sabedoria ela vem de uma relação nossa com Deus, através da ação do Espírito Santo em nós. Sem o Espírito Santo e sem a palavra de Deus, não há como ter sabedoria. Nós podemos ter inteligência, podemos ser doutores, mas uma coisa é esse cognitivo e outra é a sabedoria. Então eu gostaria que você abrisse o teu coração para que esses valores pudessem fazer parte da sua vida. Nessa época tão difícil de relativismo cultural e agora o relativismo espiritual, que você pudesse agarrar esses valores na sua vida e falar assim, eu não abro mão disso para a minha vida e para a minha família e para a minha igreja. Se você exerce alguma liderança na igreja, algum pequeno grupo, ou se você faz parte de um pequeno grupo, não abre mão. E a primeira área, então, desses valores, esse primeiro valor que nós encontramos aqui, é o valor do conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus é a base fundamental para uma vida radiante, uma vida de sucesso, uma vida próspera, uma vida que realmente faça sentido, que ele tem sentido viver, não somente na igreja, mas na nossa sociedade. E a palavra grega que fala para que Paulo ora para que aqueles irmãos pudessem estar transbordando em conhecimento, não é a palavra de um conhecimento gnose. Nós temos a palavra de conhecimento que é o gnose, no grego. Mas não é esse tipo de conhecimento que Paulo está usando. Ele usa uma palavra diferente para dar essa conotação de um conhecimento muito especial, que vem da palavra de Deus. E ele usa a palavra epignose. E não tem outra palavra, a não ser em Colossenses, essa palavra epignose, para que nós, você e eu, pudéssemos estar cheios desse conhecimento da palavra de Deus. É algo, amados, que não é somente na leitura, é algo que vem de uma iluminação do Espírito Santo. Quando nós lemos a palavra e nós conhecemos, Deus, não é que Deus revela, a palavra ela já foi revelada, mas Deus ilumina, Ele sopra no nosso entendimento, Ele sopra no nosso conhecimento, e aquela palavra se faz vida em nós. Então ela passa do conhecimento para epignose. Amado, isso é maravilhoso. E Paulo intercede por eles,
Desde o dia que Paulo ficou sabendo dessa igreja em Colossenses, até aquele momento, Paulo estava orando: Senhor, que essa igreja esteja cheia, plena, completa do conhecimento da sua palavra, Deus. É isso que ele está orando. A palavra de Deus, amados, ela é totalmente suficiente para as nossas vidas. Ela é única. A palavra de Deus é inerrante. Ela passa de cultura, ela é acultural, é atemporal. Todas as demais coisas passarão, mas a minha palavra subsiste eternamente. Aleluias! E aí Deus, através do Espírito Santo, Ele chama você e eu para mergulhar nessa palavra. Porque uma pessoa qualquer pode ler a palavra e pode ser doutor. Eu fiz um mestrado na universidade na Espanha, que a universidade tinha curso de doutorado em religião. Se estuda a religião cristã, o islamismo, o hinduísmo, o judaísmo. Mas uma pessoa pode ler, e essa palavra não se torna vida em nós, ela torna-se em conhecimento, ela se torna em gnose. Mas a partir do momento que eu oro, e que esse valor da palavra está em mim, que eu leio a palavra, não em busca de um conhecimento científico ou histórico, mas que eu busco através de uma devoção, que eu busco de uma alma sedenta pela palavra de Deus, fala: Deus, fala comigo. Então essa palavra salta das letras e ela entra no meu espírito e torna-se um valor inegociável. Nós precisamos voltar à palavra. Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos fazer da palavra a nossa única regra de fé e prática. Eu gosto muito de um pastor que sempre quando ele vai meditar, ele usa umas frases, e ele fala que a Bíblia fala aquilo que eu sou, aquilo que eu posso fazer. Amados, e é tudo que nós somos e que nós pensamos, Deus já revelou na sua palavra. Deus um dia estava animando a Josué. Josué estava num dia que ele estava de cabeça baixa, como todos nós às vezes temos os nossos altos e baixos, e Deus chama Josué num tempo a sós com ele. Talvez num período da manhã, chama ele e fala assim: Josué, deixa eu falar uma coisa para você. Lembra de todas as promessas que eu fiz a Israel? Nenhuma delas eu falhei, todas elas eu cumpri. Amados, isso é maravilhoso. E Deus olha para você e fala assim: eu tenho muitas promessas na sua vida. Eu tenho muitas promessas para você, para a sua casa, para a sua família. E é interessante que, no caso de Josué, muitas das promessas, Deus falou assim: eu já te dei, eu já te abençoei. Porque Deus, Ele é atemporal. Nós temos o Cronos, que é esse tempo de 24 horas, mas nós temos o Kairos. O Kairos de Deus é a oportunidade da gente concretizar a bênção nesse momento, aquilo que Deus já prometeu lá no passado. Isso é maravilhoso, é viver pela fé, fé na palavra dEle, porque Deus não é homem para que minta. Aquilo que Ele prometeu na sua palavra, Ele vai cumprir na sua vida. No ponto de vista de Deus, Ele fala assim: eu já cumpri. Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo. Mas no tempo certo, Jesus foi crucificado. Então, amados, nós precisamos voltar à palavra de Deus com uma mentalidade de devoção, uma mente piedosa, uma mente totalmente rendida à vontade do Senhor. Porque se há alguma coisa que nasce no meu coração, de um conhecimento humano, de uma soberba, de um orgulho, de uma vaidade, meus irmãos, nós perdemos o caminho.
Não é esse tipo de conhecimento. Deus te chama para te encontrar nas manhãs, passear entre os evangelhos, escutar Jesus falando. É esse conhecimento que traz vida, que traz confronto, que traz arrependimento ao nosso coração. Conhecimento que quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais Deus está longe, mais Deus é intocável, mais é indescritível. Esse conhecimento, que a palavra fala assim como a corça anseia pelas águas correntes, assim a minha alma deseja a Ti, Senhor, anseia por Ti. Não é buscar um texto para justificar as minhas necessidades. Uma vez eu estava conversando com uma adolescente, ela estava muito feliz. Não estou aqui criticando, é só uma coisa que eu achei muito engraçada e ainda eu acho muito engraçado. E ela chegou muito contente para mim e falou assim: pastor, Deus acabou de falar comigo nessa manhã. Falei: que foi? Que bênção. Eu abri meu Instagram e Deus falou poderosamente comigo. Falei: uau, Deus está muito moderno, porque comigo fala na palavra, com ela fala no Instagram. Mas com certeza, e eu tenho absolutamente certeza que Deus fala com as minhas filhas, Deus fala conosco através das redes sociais também. É ou não é? A palavra de Deus, Deus falava para Moisés já: escreva a minha palavra nos caminhos, nos outdoors. Naquela época, 4.000 anos, Deus falou assim: estampa a minha palavra nos caminhos. Ela traz conhecimento. A palavra de Deus traz revelação. Agora, o que eu não posso fazer é eu buscar na palavra aquilo que me convém, aquilo que me interessa, fazer seleções, como as caixinhas de promessa. Nela e só vai ter promessas. Qualquer versículo que você vai tirar de uma caixinha de promessas são só promessas. Agora, como é gostoso quando você abre a palavra, Deus te repreende. E aquela repreensão, ela parece amarga, mas ela vai trazendo vida para você, e você vai se quebrantando, e você não tem dúvida de que Deus está falando com você, e que Deus está te confrontando, e que Deus está chamando a sua presença, e aí você se quebranta diante do Senhor. É esse conhecimento que Paulo fala, que Paulo ora para que aquela igreja tivesse, esse epignose, é esse tipo de conhecimento. Não é um conhecimento só de saber aonde moravam os discípulos, o que eles comiam, quem que era a esposa do apóstolo Paulo, quem que era a sogra do apóstolo Pedro. Esse tipo de conhecimento não é isso. Você e eu temos que buscar aquilo que dá vida para nós. Não estou dizendo que todas as coisas que vão somando para o conhecimento da palavra se somam, mas pode ser um tipo de conhecimento. A teologia, por exemplo, ela estuda as coisas relacionadas ao conhecimento de Deus. Porque teologia é o estudo de Deus. Quem é que pode estudar a Deus? Qual mente humana, por mais dotada que tenha, possa estudar o Senhor? Chega um momento que Paulo fala assim: olha, eu sou um cara que estudei aos pés de Gamaliel,
falo não sei quantos idiomas, conheço muita coisa. Mas sabe o quê? Eu considerei tudo isso como esterco. Paulo, quando chegou em Atenas, ele debateu filosofia, porque Paulo era um filósofo, um homem muito conhecedor da época. Tinha caminhos abertos em qualquer tribunal, em qualquer concílio, em qualquer instância de liderança, seja religiosa, seja comercial, em todos os sentidos. E quando ele chegou em Atenas, ele discutia com os filósofos de tete a tete. Até que chegou um momento em que não deu mais para continuar aquela filosofia. E ele falou de um Deus desconhecido, e ele começou a pregar o evangelho a partir desse Deus desconhecido. E o texto fala que em Atenas algumas pessoas se converteram. E eu tive o privilégio de conhecer Atenas e conhecer Corinto. E entre Atenas e Corinto, que não era muito longe, eu imagino que Paulo entrou numa frustração. Ele fala assim, eu imagino, tá? Isso aqui é uma especulação minha. Eu imagino que ele falou assim, olha, eu tentei tanto conhecimento da filosofia, da gnose, e eu fracassei. E aí, quando ele escreve a carta dele à igreja de Corinto, e aí ele explica a esses irmãos, e ele fala assim, eu quando fui ter com vocês, não usei de palavras persuasivas como de homens, mas eu busquei uma demonstração de poder do Espírito Santo. Foi entre Atenas e Corinto. Paulo chegou lá humilde. Ele chegou em Corinto quebrantado, para que a excelência do poder de Deus fosse manifestado naquela igreja. Isso é epignose, conhecimento da palavra do Senhor. E Paulo ora para que esses irmãos pudessem transbordar nessa plenitude, nesse plerol desse conhecimento em sabedoria e entendimento. Segundo grande valor que nós encontramos nesse texto, talvez é o mais procurado por todos nós, é a dignidade. A dignidade, perdão a redundância, mas é viver, segundo a palavra, de modo digno. E o que é viver de modo digno? É eu viver na integridade, frutificação de tudo que eu faço e crescimento. A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, o que é viver de modo digno? Em primeiro lugar, é viver, é resgatar a nossa dignidade, a nossa integridade. A Bíblia fala de inteiro, de completo, totalmente, completamente. Uma vida que agrada a Deus em casa e no trabalho. Quando eu estou com pessoas e quando eu estou sozinho. A Bíblia fala de dar frutos. Viver de modo digno é quando damos frutos. Quando somos frutíferos. Sabe quando uma pessoa recebe o seu salário e ela tem aquela sensação de dignidade?
ela trabalhou o mês inteiro para receber aquele salário. Antigamente, os homens iam às caças, e no final eles traziam suas presas, e eles colocavam essas presas em cima daquelas mesas, representando a sua dignidade. E muitas tribos, quando tem-se passagem da adolescência para o homem, para ser homem adulto, esses adolescentes vão à mata para caçar. E quando eles trazem as suas presas, então eles expressam como um troféu, aquilo traz dignidade para eles. Eu conversando com uma irmã uma vez, ela falou assim: pastor, eu não aguento ver o meu esposo indo no mercado. Ele compra 2, 3 vezes mais daquilo que é necessário. Aí eu conversando com ele, falou assim: isso é verdade? Ele falou assim: pastor, é que eu gosto de comprar. Eu gosto de ir no mercado, eu gosto de trazer as compras para casa e colocar isso na prateleira. Amados, eu comecei a pensar, e tem uma coisa que eu reluto, é para comprar roupa, comprar coisas. A Kel fala assim: vamos comprar essa calça. Eu falo: irmão, amor, eu tenho 2 calças, tem 3. Eu quero comprar essa, mas eu já tenho. Eu luto para isso. Mas parece que eu tenho uma abertura muito grande para comprar coisas no mercado. E Raquel sempre fala que eu compro demais. E eu pensando, será que isso não reflete talvez na minha infância? Talvez alguma dificuldade que eu tive, que os meus pais tiveram lá no passado? Será que aquilo, parece que quando eu trago as compras do supermercado para casa, quando eu oro por aquelas compras, parece que aquilo me dá uma sensação de dignidade. Porque se fosse consumismo, eu gostaria de comprar calças, gostaria de comprar camisa, mas eu não gosto. A Raquel compra para mim, ela sabe o número, é aquela calça que ela comprou, é aquela que eu vou vestir. Não tem nem paciência de experimentar roupa. E graças a Deus que as minhas filhas também vão por esse caminho. A Raquel também não é gastadeira, graças a Deus. Mas, amados, sabe como que está a maioria da dignidade de um homem? É quando ele consegue pagar as suas contas no final do mês. Para todos nós. Sabe aquela sensação daquele menino que vai no mato, na floresta, e ele consegue trazer aquela presa e ele apresenta aos seus familiares aquela caça? Aquilo traz dignidade. Quando nós conseguimos chegar no final do mês, falamos assim: olha, graças a Deus eu paguei todas as minhas contas esse mês. Dignidade. A palavra traz para nós a expressão de viver de modo digno. Mas em relação a quê? Em relação àquele conhecimento que eu adquiri. Dr. Russell Shedd fala que essa palavra de modo digno, ela é comparada como uma balança. A minha vida, ela tem que pesar do mesmo tanto daquele conhecimento que eu adquiri, através da palavra do Senhor. Então, a minha vida tem que pesar o mesmo valor em peso, em proporção do meu conhecimento da palavra de Deus. Que coisa maravilhosa, coisa tremenda. Isso vai refletir na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha escola, na universidade, aonde eu estiver. Eu vou estar vivendo de modo digno que agrada o Senhor. De modo que a minha vida ela vai refletir em boas obras, boas ações de dignidade. Coisa tremenda, não é verdade? E para terminar, o terceiro valor que nós encontramos, e que às vezes nós entendemos
de forma equivocada é o valor da felicidade. Muitas vezes nós pensamos que felicidade é só quando eu estou numa praia, de preferência no Caribe. Uau! Né? Uma pessoa falou assim, estava duas conversando, falou, não, mas dinheiro não traz felicidade. Ele falou assim, não traz, ajuda, mas não traz. O dinheiro pode até ajudar na felicidade, mas não gera felicidade. Porque se fosse assim, não teria tantos ricos se suicidando, depressivo, buscando em drogas, porque não encontra a razão da sua existência. Então o dinheiro, verdade, não traz felicidade. Esse valor da felicidade, nós temos que buscar. É verdade. Você e eu devemos buscar esse valor na nossa casa, na nossa família, com os nossos filhos. Porque é um processo da vida cristã que leva ao fortalecimento, à perseverança na vida e tudo com alegria, sempre dando graças a Deus. A chave da felicidade é um coração agradecido. Então nós temos que buscar a felicidade. Porque se o texto fala que, nós vamos ler que ele fala que nós temos, tudo que nós temos que fazer tem que ser com alegria e dando graças a Deus, então tudo na nossa vida tem um sentido então de alegria, de felicidade. A felicidade está baseada, presta muito bem atenção, segundo a palavra de Deus, ela está baseada na esperança, num coração devoto e piedoso. Felicidade é dar fruto no tempo certo, conservar as folhas verdes e ter a certeza de que tudo que ele fizer prosperará. Aleluias! Salmo de número 1. Feliz é o homem. Felicidade está disponível para todos nós. A felicidade, ela não pode ser conectada, vinculada às coisas materiais. A uma viagem. Se a tua felicidade está condicionada às férias, à viagem, eu preciso de férias porque eu preciso recuperar, eu preciso encher o tanque da minha felicidade, você vai passar o resto do ano lutando, se debatendo, sendo infeliz, amargurado, rancoroso, murmurador, injusto. E isso atrai coisas boas? Só tragédias e enfermidades emocionais, físicas e espirituais. Felicidade é perseverar nos momentos difíceis. Presta muito bem atenção, perseverar. Felicidade é perseverar nos momentos difíceis. O termo uponomê, que é perseverança, que a Bíblia fala que nós devemos perseverar. Olha só, no versículo 11. Essa perseverança significa paciência em suportar circunstâncias difíceis. Paulo estava escrevendo essa carta na cadeia. E qual é a esperança de quem está numa cadeia? Qualquer momento obter a sua liberdade. Mas para Paulo não. Ele ora para que Deus pudesse abrir uma porta para que ele pudesse pregar o evangelho na cadeia. Então a perseverança nada mais é do que a paciência em ação.
Olha só, um teólogo chamado William Barclay esclarece que a perseverança não somente significa capacidade de suportar as coisas, mas também a habilidade de transformar essa situação adversa em triunfo. Isso aqui não é pensamento positivo. Isso aqui não é filosofia, não é coach, não é nada disso. É palavra que transforma as situações difíceis em triunfo. Afinal de contas, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. O texto nos fala da longanimidade, que é o ânimo esticado ao máximo. E que somente agora, na década de 2000, apareceu o termo psicológico para resiliência. É ou não é? A Bíblia está falando de ser longânimo. A tua alegria, o teu ânimo, a tua felicidade tem que ser esticada ao máximo. Afinal, é fruto do Espírito Santo. Ela é extracircunstancial, ultracircunstancial. Afinal, então o que é a felicidade? Esse valor. Saber lidar com a vida baseado nos princípios da palavra de Deus, sendo fortalecidos no poder do Senhor, em perseverança, em longanimidade, sempre com alegria, independente das circunstâncias. A pessoa pode ter o gozo do Senhor no leito da morte. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Quem aqui conhece pessoas que estavam morrendo e estava cantando ao Senhor? Levanta a mão, só para que eu possa ver. É isso aí. Eu não conhecia a minha sogra, não tive o privilégio de conhecê-la, mas no hospital ela cantava e pregava o Evangelho. Amados, que coisa contraditória. Nós oramos por pessoas enfermas, oramos, perseveramos na oração, mas o gozo não depende da cura. Eu tenho liberdade de dar esse testemunho porque ela já deu testemunho e eu falei no final que daria esse testemunho. A Raquel e eu fomos visitar a Nicinha e ela está em tratamento do câncer. Fomos visitá-la, orar com ela, com toda a proteção social, isolamento social, com toda a proteção da biossegurança, porque ela está com a imunidade muito baixa. E ela pediu para a gente ir lá e nós fomos. Amados, eu saí dali tão fortalecido com o testemunho dela. Eu falei para Raquel, Raquel, que tremendo, que tremendo. Ela falou assim, pastor, se Jesus quiser me levar, eu estou preparada. Eu estou preparada. Amados, ela não pediu para que eu pudesse orar por cura. É lógico que nós estamos orando por cura e cremos no milagre, cremos. Mas o maior milagre Deus já fez no coração dela. O maior milagre é saber que Deus pode me dar a cura. Nessa época de pandemia, nós estávamos orando por um senhor, jejuando, ele estava com Covid, e o filho dele ligava para mim quase todos os dias, crendo no milagre, crendo que Deus ia tirar o pai dele daquela situação, e eu também crendo e orando,
E no dia anterior ele falou assim, pastor, parece que os médicos falam que meu pai não vai aguentar, meu pai não vai aguentar. E eu falei, vamos orar, vamos perseverar em oração. Quando foi 6 horas da manhã no domingo, ele me liga dizendo que o pai dele havia falecido. Está na glória, um irmão, servo do Senhor. Mas aquela morte me abalou. Aquela morte me quebrantou. E eu fui tomar banho para ir no enterro, que era poucas pessoas e 20 minutos. E eu fui tomar banho. E nesse banho eu me quebrantei diante do Senhor. E eu falei para Deus o seguinte, Pai, eu queria muito ver as minhas filhas casadas e conhecer os meus netos. Mas a melhor coisa é estar com o Senhor. Se o Senhor quiser me levar, eu estou preparado. Eu estou preparado para estar com o Senhor. Porque eu percebi com a morte daquele irmão, que o que mais vale na vida é o nosso sentimento, o nosso desejo, a nossa expectativa, o nosso anseio para estar com o Senhor. É isso que a Bíblia fala de modo digno, de dignidade. Que adianta eu cantar, Maranata, Maranata, vem Senhor, se eu tenho medo da morte, se eu fujo da morte, que a minha felicidade está vinculada a eu conseguir chegar no final do mês, eu fazer um passeio, comprar um carro, aos valores desse mundo. Tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui é nada diante da eternidade do Senhor. É isso que é viver de modo digno. É esse conhecimento que tem que trazer vida para nós. Fazer sentido. Então eu vou subir numa balança e todo aquele conhecimento que eu adquiri da palavra vai estar igual. Eu não vou ser crente somente de domingo a domingo. A minha maior missão nesse mundo é adorar o Senhor e fazer discípulos. Acabou. Deus não me chama para nada mais a não ser adorá-lo e fazer discípulos. Cuidar de pessoas, evangelizar, cuidar bem dessas pessoas. Eu gostaria que o Espírito Santo pudesse curar essa palavra na sua mente essa semana. Que ele pudesse trazer vida ao teu coração, é isso que o apóstolo Paulo está orando. Eu oro para que o Espírito Santo transbordeie na sua vida esse conhecimento da palavra do Senhor. Amém?